Bom dia, minha diretoria. Temos novidades aqui no final do ano para a gente discutir. Aconteceu no. Acho que foi no Seleção Sport TV? Acho que foi. Num desses programas de tarde aí do Sport TV, eles fizeram aquele quadrinho para dizer qual time que foi bem, qual time que não foi bem durante a temporada tal. Colocaram os principais clubes do Brasil ali, os clubes da Série A, né? E também colocaram Cruzeiro, Vasco e Grêmio por motivos óbvios. E colocaram as seguintes situações: brilhou, foi bem, o esperado e uma decepção. E no brilhou estão Palmeiras e Cruzeiro. E acho que qualquer pessoa razoável imagina que não, no brilhou estaria o campeão da Copa do Brasil, o campeão da Libertadores, que é o Flamengo, né? Mas não, o Flamengo estava ali na mesma lista do foi bem, junto com o Internacional, Fluminense, Corinthians, São Paulo. O São Paulo é muito difícil realmente. Aí a diretoria do Flamengo ficou chateada, obviamente, falou que porra, aquilo era um absurdo e etc, né? Não se não fazendo nenhuma nota de repúdio nem nada ao Sport TV ou coisa do tipo, porque não cabe apenas uma opinião, péssima opinião, de baixíssima qualidade, mas é uma opinião. Mas a diretoria do Flamengo também deu o palpite e falou, pô, isso é brincadeira, né? E é claro que o torcedor do Flamengo reagiu da mesma maneira, porque embora haja hoje uma grande, é, um grande descolamento de realidade entre o que o flamenguista espera e aquilo que ele tem, que gera esse tipo de coisa. Então, isso que aconteceu no Seleção, Redação Celé, OK Sport TV, é consideravelmente um reflexo daquilo que está hoje, e eu já venho falando isso há alguns anos, que está fazendo, na minha opinião, mal ao Flamengo, que é o Flamengo se transformar num clube onde ele não apenas se enxerga dessa maneira, como ele passa para os outros essa ideia de que é o seguinte, olha, se eu não ganhar tudo, não deu certo. Por quê? Porque o meu discurso é de ganhar tudo, juntando isso com a megalomania da torcida do Flamengo, que sempre foi divertidíssima, isso vira um negócio muito grandioso. Então, aquela faixinha brasileira é obrigação no Flamengo, ela virou, deixou de ser uma piada e virou um fato. O Flamengo acha que ele tem que ganhar todos os campeonatos. Se ele não ganhar, ele fracassou. Quando ele ganha o Campeonato Carioca, ele fala, ufa, não fiz mais que a minha obrigação. Quando ele ganha a Copa do Brasil, é isso aí. Se ele não ganha, ele fala, pô, que absurdo, eu perdi para quem? Pro Atlético Paranaense, eu perdi pro Corinthians, perdi. Ele vai achar um absurdo. Quando ele não ganha a Libertadores, a culpa é do treinador. Não é que o Palmeiras teve mérito nem nada. Né? Parece que ele perdeu pro Lanús, não. E aí você joga toda essa responsabilidade do seguinte, toda vez que o Flamengo ganha, portanto, ele não fez mais que obrigação. E toda vez que o Flamengo não ganhar, é uma tragédia. E é assim que o flamenguista tem lidado com isso desde 2019. Eu entendo, a euforia faz parte, a torcida do meu time já caiu nessa pilha, né? Quando ganhou tudo duas vezes. Nos dois resultados foram bem ruins, foram anos depois de muita dificuldade, não financeira, mas de se entender, de se colocar o pé no chão. E o Flamengo ele vende um pouco isso. Mas não é papel do jornalista comprar isso. Né? O Flamengo pode vender isso por arrogância de alguns dirigentes ou por megalomania. O torcedor pode aceitar e comprar porque ele é torcedor, e o torcedor tudo bem, ele acreditar no Papai Noel. Mas o papel de quem analisa não é esse, né? O papel de quem analisa é exatamente ficar entre os dois pontos, não é nem defender o que o clube espera, nem dizer o que o torcedor quer ouvir. É você dizer aquilo que, né, você consegue clarear na sua frente quando você faz uma análise. E é óbvio, é absolutamente evidente que não dá para você terminar o ano de 2022 e falar que o Flamengo foi bem. O Flamengo foi brilhante. O Flamengo ganhou uma Copa do Brasil e uma Libertadores, gente. Não cabe nenhum. Não é possível começar uma discussão sobre isso. Um time que ganha a Libertadores e a Copa do Brasil em cima do Corinthians, a Copa do Brasil da maneira que foi, e a Libertadores passando o rodo em todo mundo do jeito que foi, você chega e fala assim, mas você quer porque perdeu o estadual pro Fluminense? Perdeu lá a Supercopa do Brasil lá pro Atlético nos pênaltis, e o Campeonato Brasileiro não foi tão bem. Entendi. Então quer dizer que pro Flamengo ter tido um ano brilhante, ele não tem que... O Cruzeiro ganhou a Série B. E o Cruzeiro tá lá. Brilhante. O Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro. Foi eliminado dos outros dois torneios. Brilhante. E o Flamengo que ganha isso não é brilhante. Olha, Rica, veja bem, mas é pelo investimento. Investimento é um caralho, meu irmão. Investimento é um caralho. Você tem que olhar o que o time jogou de bola, o que o time apresentou. Então, se você for pegar por investimento, toda a temporada que Real Madrid, Barcelona, Bayern, Chelsea, Manchester City não ganharem a Champions League, é uma temporada ruim. Porque vamos combinar que para esses times ganhar o campeonato nacional é razoavelmente. Na Inglaterra é um pouco mais difícil, mas é razoavelmente fácil. Né? Você não joga o campeonato nacional com 10, 12 times grandes que nem no Brasil e tal. Você joga com. A maior parte dos campeonatos joga com dois, às vezes com um, como na França e na Alemanha.
E na Inglaterra você joga com 4, 5 com condições de ganhar o campeonato, que é o mais difícil de todos eles. Então, se você pegar nesse cenário, qualquer time com um investimento gigantesco do tamanho desses que eu citei aqui, né, nessa mentalidade aqui que a gente está vendo aqui, essa lógica aqui do programa, então esses times não têm um ano brilhante se eles não ganharem a Champions League, porque não resta outra coisa. Então, cara, desculpa, mas o campeonato que o Flamengo mirou foi a Libertadores. Ele ganhou brilhantemente a Libertadores. Outro campeonato do Brasil, ele foi perdendo a mão do Campeonato Brasileiro, por quê? Porque um dos grandes rivais dele jogou só o Campeonato Brasileiro, que foi o Palmeiras. Quando o Palmeiras saiu dos outros dois, o Campeonato Brasileiro foi desmontado. Entendeu? Você não precisa ser muito genial para perceber isso. O Campeonato Brasileiro ele não teve a sua sequência normal, porque a sequência normal dele eram que Palmeiras, Atlético, Flamengo e tal estivessem disputando outros campeonatos. E esse era o que todo mundo esperava. Quando o Palmeiras sai de dois e fica só com o brasileiro, acontece o que aconteceu. O Palmeiras vai lá, passa o rodo, quebra o brinquedo de todo mundo. Os que já estão ali, a minha classificação planejada, por exemplo, eu nem terminei, porque no momento que o Palmeiras chega e faz aquilo ali, quem tava para brigar começa meio que foda-se e começa a botar o time reserva. Então aí você começa a ver Corinthians e Flamengo jogando outros campeonatos e abrindo mão do brasileiro, você começa a ver o São Paulo jogar o brasileiro com o time reserva para jogar a Sul-Americana, e toda a lógica do Campeonato Brasileiro é desfeita. Não tem mais prognóstico. Por quê? Porque houve um fato no caminho que mudou tudo. Agora, sugerir que um time que foi campeão jogando muito bem do campeonato da Copa do Brasil, da Libertadores da América, que botou vários jogadores na Copa do Mundo, que lotou o estádio o ano inteiro, que foi protagonista do futebol brasileiro o ano inteiro, que esse time não teve um ano brilhante, aí, amigo, aí fica um pouco puxado, porque se a gente... Então vamos pegar os números de audiência da televisão, então. O Sport TV teve um ano brilhante? Então, como é que a gente avalia isso? O Sport TV ele foi melhor do que a ESPN. Bom, até aí foda-se, mas isso é um ano brilhante? Então, se você bateu o recorde durante a Copa do Mundo da maior audiência que já teve um canal a cabo, por exemplo, se você bate o recorde da sua histórico seu, né? Você tem uma história ali, uma média de 0,5 pontos de audiência, e esse ano você teve uma média de 0,8. Aí terminou o ano, você fala, não, um ano que foi ok, não foi. Meu Deus do céu, o que é um ano brilhante para você então? E essa falta de humildade, de exaltar os feitos e de cobrar as conquistas como se elas fossem o mínimo, ela é uma responsabilidade dupla. Ela é uma responsabilidade que o torcedor compra, mas que é vendida sim pelo Flamengo. O Flamengo tem essa postura, infelizmente, eu acho que é um erro, porque ele transforma as grandes glórias dele no dia a dia. E aí você vai tirando do torcedor aquela coisa de comemorar, de se surpreender com a conquista, etc. Vai virando aquela coisa, se não ganhar deu tudo errado, se ganhar era isso mesmo, era o que a gente tinha que fazer, porque a gente é muito melhor. Porque aí não tem graça, né? Ninguém defende título, gente. Título se conquista, não existe defesa de título. Então, um time que ganhou o que o Flamengo ganhou esse ano, ele não tem outra linha. Eu vou além. O Flamengo tinha que estar na linha acima de Palmeiras e Cruzeiro, e não na mesma.